Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o assunto de razões. Eu trouxe aqui para vocês a definição do que é razão. Então, sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B o quociente A sobre B, ou, se preferir, vocês podem escrever como a divisão nessa simbologia aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a leitura de uma razão. Então, tem três maneiras diferentes. A primeira maneira, a gente pode ler dessa forma aqui. Razão de A para B. Também temos a segunda forma de fazer a leitura de razão, que eu posso falar dessa forma aqui também para vocês. Olha, como A está para B. E eu tenho a minha terceira maneira de fazer a leitura da razão, que é A para B. Mas, usualmente, geralmente, nós utilizamos essa segunda opção aqui. A está para B. Vocês vão encontrar em todos os livros, em todas as questões, essa leitura. A está para B. Lembrando que A e B, ele pode assumir qualquer valor, porque ele é um número real. Então, agora eu vou aqui mostrar para vocês algumas situações, alguns exemplos de razão. Então, aqui eu tenho esse exemplo. Um grupo de pessoas é formado por 12, como mostra a figura. Então, aqui eu tenho uma figura com um grupo de pessoas. Dentre essas pessoas, eu tenho homens e mulheres. Aí temos aqui as opções. Qual a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas? A letra B. Qual a razão entre o número de homens e o total de pessoas? E qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, vou colocar aqui as informações que a imagem nos fornece. Ele nos diz que o total de pessoas são 12. Então, tá aqui, total de pessoas 12. As mulheres são 7 mulheres. Eu já fiz a continha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulheres. São 7 mulheres. E homens são 5. Vamos agora resolver essas questões. Então, vamos aqui para a questão A. Ele quer saber a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas. Então, razão eu escrevo na forma de quociente. Ele quer o número de mulheres e o total de pessoas. Então, observe aqui que vai ficar dessa forma. Mulheres são 7 mulheres e o total de pessoas, 12. Então, a razão entre o número de mulheres e o número de homens é de 7 está para 12. Agora, vamos aqui calcular o item B. No item B, ele quer saber a razão entre o número de homens e o total de pessoas. Então, aqui o número de homens e o total de pessoas. Então, vai ser, eu vou aqui ver quantos são os homens, são 5. Então, fica 5 está para 12, porque eu tenho 5 homens e o total são 12. Agora, vamos aqui para a nossa letra C. A letra C, ele pergunta a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então, vem aqui. Não, número de mulheres, desculpa. De mulheres e o número de homens. Então, vamos ver qual vai ser esse valor. Então, eu tenho 7 mulheres e 5 homens. Então, a razão vai ser de 7 para 5. Então, 7 está para 5. Finalizamos aí esse exemplo sobre razões. Aqui é um exemplo bem simples. Agora, nós vamos dar continuidade com as razões especiais. Vamos agora trabalhar as razões especiais. Vamos começar pela velocidade média. Então, eu trouxe aqui para vocês a formulazinha
da velocidade média, que é igual à distância percorrida e o tempo gasto. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Um carro parte da cidade A para a cidade B. A distância entre eles é 140 quilômetros e o carro leva 2 horas para fazer esse trajeto. Qual a velocidade média do carro nesse percurso? Então, a nossa formulazinha já está aqui, né? É essa. Então, vai ficar VM é igual à distância percorrida sobre o tempo, que eu vou colocar aqui apenas T, vou abreviar. Então, vamos lá. A velocidade será igual à distância percorrida, que no caso é de 140 quilômetros. E o tempo percorrido foi de 2 horas. Falou que ele levava 2 horas para fazer esse trajeto. Então, fica aqui 2H. Então, a gente vai fazer a divisão, 140 dividido por 2. Nós vamos obter 70 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade que o carro vai fazer, né? A velocidade média do carro nesse percurso. Não esqueçam de colocar as unidades de medida. Aqui eu tenho quilômetros e aqui eu tenho horas. Então, a velocidade é quilômetros por hora. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. O exemplo que fala sobre escala. Então, esse exemplo aqui que trata sobre escala, há muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade, mas ele não é difícil. Então, aqui a escala é o comprimento do desenho. Vou colocar aqui a formulazinha que é para explicar melhor para vocês, apesar que a fórmula já está aí, mas eu vou escrever ela novamente para que vocês fixem a fórmula e na hora que eu for substituir, vocês compreendam de uma maneira melhor possível. Então, vamos lá. Ele me diz que a miniatura de um avião foi feita na escala de 1 para 300. Qual o comprimento real desse avião se na miniatura essa dimensão é representada por um segmento de 14 centímetros. Então, vamos lá, as informações que ele nos dá. Ele nos dá aqui a informação que a escala é de 1 para 300. E ele também me diz que a dimensão, né, da miniatura, ela foi representada por 14 centímetros. E ele quer saber qual o comprimento real. É isso que a questão nos exige da gente, que a gente calcule o comprimento real. Então, vamos lá. Ele me disse que a escala foi de quanto? De 1. 1 está para 300. Mas lembra lá no início do conteúdo que eu falei que a razão eu posso escrever na forma de fração. Então, eu posso escrever aqui essa escala aqui na forma de fração. Então, aqui, né, a escala, eu vou substituir esse Ezinho, que é o valor da escala, vou colocar na forma de fração. 1 está para 300. Será igual ao comprimento do desenho, que no caso foi de 14 centímetros. E aqui é o valor que eu pretendo descobrir, o valor real do desenho. Agora, observem uma coisa, que aqui estava 1, passou para 14. Então, significa dizer que aqui a gente multiplicou por 14. O mesmo deve ocorrer aqui também no denominador, porque se ocorreu no numerador, eu também tenho que fazer o mesmo no denominador. Então, significa dizer que eu vou pegar esse valorzinho aqui, também vou fazer a minha multiplicação por 14. Então, aqui implica que o meu valor de x será igual a 300 vezes 14, que corresponde a 4.200 centímetros. Só que aqui, centímetro é o valor do desenho, a gente quer o valor real. Se nós queremos o valor real, nós temos que transformar
os centímetros para metros. Então, transformar os centímetros para metros é só eu dividir por 100. Então, aqui vai corresponder, o valor de x vai corresponder a 42 metros. Se vocês esquecerem disso, vocês podem fazer a tabelinha, aquela tabelinha lá. Vou fazer aqui embaixo, um pouquinho aqui embaixo, pra gente ver como pode fazer essa transformação de outra maneira diferente, sem dividir. Então, aqui eu tenho quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, o que foi que aconteceu lá? A nossa unidade era em centímetro, nós teríamos que transformar para metros. Então, de centímetros para metros, eu vou voltar duas casinhas aqui. Então, voltei uma, voltei duas. Quando eu volto duas, significa que eu vou ter que cancelar 2 zeros. Então, 4.200 centímetros é igual a 42 metros, porque eu cancelei aqui, não foi, ó? Cancelei esses 2 zeros quando eu voltei as duas casinhas. Vamos para o nossa próxima razão especial. Vamos dar sequência com densidade de um corpo. Então, a formulazinha da densidade de um corpo é massa do corpo e volume do corpo. Sabe-se que no bloco maciço de madeira tem 14 quilos de massa e ocupa um volume de 25 decímetros cúbicos. Qual a densidade desse bloco? Então, a nossa formulazinha é essa aqui, ó. Densidade é igual a massa do corpo sobre o volume do corpo. Então, ele nos diz que a massa do corpo é de 14 quilos e o volume do corpo é de 25 decímetros cúbicos. Então, vamos lá substituir esses valores. A densidade do corpo será igual a 14 quilos dividido por 25 decímetros cúbicos. Quando a gente realizar essa divisão, nós vamos encontrar que a densidade será de 0,56 quilos por decímetros cúbico. Então, esse é o valor da densidade desse bloco maciço. Sempre coloquem as unidades de medidas, o quilômetro, quilos, decímetros cúbicos. Sempre tem que colocar essa unidade no final da nossa resolução. Vamos agora para a densidade demográfica. A fórmula da densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área da região ocupada. Então, vamos lá mais um exemplo. Em uma cidadezinha do Mato Grosso do Sul, chamada Piraputanga, vivem 8.000 pessoas. A região tem muitas fazendas e é formada por uma grande área de 1.000 quilômetros quadrados. Calcule a densidade demográfica dessa região. Então, mais uma vez, nós temos a formulazinha aqui que eu coloquei para vocês aqui do lado, onde a densidade demográfica corresponde ao número de habitantes dividido pela área ocupada. Então, aqui nós temos que a área ocupada é de 1.000 quilômetros quadrados e que o número de habitantes, né, é de 8.000 pessoas. Vamos substituir na fórmula. Então, a densidade demográfica será igual a 8.000 pessoas, que corresponde ao número de habitantes, dividido pela área, que é de 1.000 quilômetros quadrados. Vamos aqui realizar essa divisão. 8.000 dividido por 1.000 corresponde a 8. Então, a nossa densidade demográfica dessa cidadezinha aqui de Piraputanga corresponde a 8 habitantes por quilômetros quadrado. Então, isso significa dizer que para cada quilômetros quadrados existem 8 habitantes. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí nos comentários que eu respondo, ok? Então, tchauzinho, até o próximo vídeo. Não deixe de perguntar nos comentários qualquer dúvida.